Uma hora, 1 minuto na Rádio Cidade, 1 hora, 1 minuto no Cidade Entrevista. Está no ar e vamos até às 2 da tarde, o Cidade Entrevista de hoje. Hoje é terça-feira, 21 de setembro de 2021 e sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Cidade Entrevista. Olha, como sempre, nós recebemos ou uma autoridade, ou um especialista, ou uma celebridade, para tratarmos dos assuntos mais importantes do dia. E hoje o nosso bate-papo é com a vereadora Perpétua Dantas. Ela que está aqui à minha esquerda na bancada, à sua direita na tela. É vereadora, é professora universitária, mas também é advogada e vai bater um papo com a gente sobre o cenário político também, a mudança no mandato dela, as mudanças no mandato dela, ela sai da base, vai para a oposição ao governo Raquel Lira, enfim, e como ela avalia o cenário político da cidade. Gente, eu já faço o convite para quem está aqui querendo assistir, querendo ter a experiência Rádio Cidade, faz o seguinte, vem aqui para nossa página aqui, nosso canal do YouTube, faz assim, ó, Rádio Cidade 99.7, aproveita, toca no sininho, se inscreve no canal para ter acesso a todas as nossas transmissões pelo YouTube. Quem é de rede social pode ir lá pelo Facebook também. No Facebook a página é Rádio Cidade 99.7. Ou então você ainda tem uma terceira opção. Pode ir também para o aplicativo Flixicidade. Flixicidade, gente, é um aplicativo muito leve. Cabe no seu Android, no seu iPhone, e você vai fazer o seguinte, você baixa ele aí e você terá acesso a toda a nossa programação 24 horas, inclusive, gente, a programação musical, clipes musicais, todos os nossos comunicadores, enfim, é a Rádio Cidade junto com você no Flixicidade. Quem não baixou, mas que já quer acompanhar, vai no navegador, faz assim, cidade997.com.br/Flix. Afinal de contas, a Rádio Cidade é a rádio que todo mundo ouve. Todo mundo vê. Gente, vamos iniciar essa entrevista. É um prazer tê-la de volta aqui, professora Perpétua, a vereadora Perpétua Dantas. É muito bom tê-la de volta para bater mais um papo aqui no Cidade Entrevista. É muito bom. Eu sei da sua corrida pelo mundo, enfim, está sempre aí, né, em atividade, mas a disponibilidade de vir para cá, a gente agradece imensamente. Então já vou lhe desejando boa tarde, boa entrevista e também já vou lhe perguntando o seguinte, professora Perpétua, vereadora Perpétua Dantas, o que fez a senhora, o que lhe motivou, né, nesse momento da sua carreira política, a sair da base da prefeita direto para agora para a oposição, né? O que lhe motivou a mudar essa chave e a iniciar uma nova jornada? Uma boa tarde, uma boa entrevista. Boa tarde, meu querido amigo Marco Aurélio Freire. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. Boa tarde à população de Caruaru e a todo o pessoal legal que integra aqui, né, o corpo administrativo dessa rádio, que eu já me sinto meio sócia. Vim para cá para falar do Bem São João, do auxílio emergencial, lembra? Exatamente. Vim para cá também no primeiro dia após eleita. Eu sempre gosto da obrigada. Minha primeira entrevista foi a Marco, que assim, a gente estava na frente da faculdade, da SES Unita, onde nós somos professores, na sexta-feira antes do dia 15, que era a eleição. E você disse, se você for eleita, a primeira entrevista vai ser na Rádio Cidade. Eu disse, exato. Me comprometi lá e foi lá que eu fiz. Marcos, eu não pontuo com relação a essa minha saída, lembrando sempre que as rupturas fazem parte de fatores históricos na política. Você também, como eu, é uma pessoa que avalia, eu analiso política há muito tempo. Eu estou vereadora porque os cargos são passageiros. Eu sou professora, eu sou advogada, vereadora eu estou. E sou cientista política e passei parte da minha vida analisando justamente coalizões e rupturas. Essas rupturas, elas são permanentes, elas são momentâneas. E a história política de Caruaru, do estado de Pernambuco, do Brasil de uma forma geral, ela é construída também a partir disso. Então, eu digo que não adianta viver um casamento de fachada. Eu sempre fui contra essas relações que são faz de conta. Ou tá, ou não tá. Eu, na sessão plenária, semana passada, na última quinta-feira, está lá o recorte da sessão, está lá publicado no Facebook da Câmara. Eu parafraseei o Mário Covas, que é um símbolo, um ícone do PSDB, que uma frase histórica dele, ele diz, não basta andar ao lado, tem que pegar na mão. Isso foi o Mário Covas que dizia sobre a política. Estar ao lado é muito conveniente, é muito confortável, agora pegar na mão tem um sentido diferente. Eu não vim para a legislatura para não debater política.
Eu sou uma pessoa criada e gestada em um ambiente democrático, que a construção das ideias partem justamente de uma reflexão crítica. Foi assim que eu me criei. Eu era uma adolescente de 14 anos que engolia a coleção Primeiros Passos, de Ana Maria, de Arnaldo. Eu vim da política estudantil. Eu vim da política estudantil tanto no Mário Sete, no Colégio Municipal Álvaro Lins, como dentro da antiga Faculdade de Direito de Caruaru, onde eu fui do diretório acadêmico. E fui uma pessoa que cresci e me criei nesse clima. Por isso eu fui estudar ciência política, por isso eu fui estudar direito, por isso eu fui para o Tribunal do Júri, para o embate de ideias. Então, eu imaginei, na minha pouca experiência do ponto de vista da prática da política, porque eu já refletia, falava, debatia e dialogava sobre política. Mas na minha, eu até digo assim, na minha ingenuidade, eu imaginei que iria haver debate de ideias. Eu acho que eu tinha na minha cabeça, talvez até o Areópago grego, a Assembleia dos Centuriões, meu Deus do céu, como eu fui longe agora. E eu achei que os projetos de lei chegariam, e que a gente ia ser chamado, e que íamos debater, íamos ver prós, contras. Não ocorre nada disso? Não ocorre isso. Isso é uma coisa que nós fomos para uma reunião no começo do ano para falar sobre o orçamento, a questão das dificuldades financeiras, dos ajustes fiscais. Mas eu imaginei que projetos de lei importantes chegando àquela casa, haveria debate, haveria discussão. Eu imaginei que o conceito de audiência pública não era de palestra. Porque uma audiência pública, o conceito é essencial, é justamente o espaço, o fórum favorável para um embate de ideias e para a construção coletiva. A partir daí, desse caminhar em que a música não estava sendo tocada no mesmo ritmo, em que eu percebi que eu desagradava, eu desagradava com minha fala, com minhas posturas, em não votar em projetos de lei do Executivo, por eu entender que não estavam de acordo com muitas coisas, principalmente com a questão questões jurídicas, questões de alinhamentos jurídicos mesmo. Então, começou a haver um desencontro. E eu passei também a perceber que eu já, mesmo na base, era persona não grata em vários espaços, né? E para manter fachada, eu não vou me sujeitar a isso. A gota d'água, até o Mário Flávio disse numa entrevista, eu queria saber o que foi. A gota d'água, eu estou dizendo aqui, foram as emendas da LDO. Na mesma semana eu tive um projeto meu, que foi votado, que eu reiterei em várias rádios, que foi o do Censo Inclusão, que não acarreta um tostão de despesa para o Executivo, que é totalmente constitucional. E mesmo que acarretasse despesa, existe uma outra esfera do debate técnico-jurídico, que é possível, sim, ser de propositura dos vereadores, não só dos vereadores, do Poder Legislativo. É porque existe uma interpretação formal e positivista, eu não vou entrar nesses detalhes aqui na rádio, que diz que o Legislativo não pode propor projeto de lei que cause impacto financeiro ao Poder Executivo. Mas, realmente, existem projetos e projetos. E aí existe decisão do STF, existe um monte de jurisprudência, existe doutrina que rompe de uma forma emancipatória com pensamento jurídico. Então, vou fazer eu estou na faculdade de Direito dando aula, indo para uma visão garantista da interpretação da norma, constitucionalista. E na minha prática, eu sou uma positivista. A gente só pode reproduzir os valores que a gente pauta. Eu tenho que ser, na prática, o que eu sou na teoria. E foi assim que você me conheceu na SES UNITA. Então, as pautas que me levaram para a gestão foram pautas de inclusão social. Foi o meu trabalho, essencialmente meu trabalho na SES, de extensionista, de coordenadora de estágio, meu trabalho de gestão. O que me coloca na Secretaria de Políticas para Mulheres era o meu trabalho. Você conhece meu trabalho bem de perto, né? Então, foi isso que me credenciou. As minhas credenciais foram vistas, senão a prefeita não teria me convidado. E com 1 ano e pouco de secretaria, eu fui convidada para assumir uma pauta desafiadora, uma pasta desafiadora. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, me encontrando cara a cara com todas as políticas que eu passei minha vida pautando. Assistência social, idoso, igualdade racial, LGBT, esportes. Então, foi lá que eu tive aquele boom do trabalho efetivo, claro, comandando uma grande equipe, porque ninguém faz nada só. Quando eu chego
Aí enfrentei uma campanha, pedi exoneração. Eu quero reiterar que eu entrei no grupo lá atrás, no dia 2 de janeiro de 2017. Só restaram de secretários na época, que houve as trocas que são comuns dos governos. Eu, Rubem Júnior, Pereira e Diogo Bezerra. Eu saí pela porta da frente, porque pedi exoneração em virtude da lei eleitoral. Eu nunca fui trocada nem demitida. E se isso não aconteceu, é porque é um reconhecimento técnico, inclusive do meu trabalho. Entretanto, quando a gente assume um cargo numa Câmara de Vereadores, os caminhos... Veja só, eu estou num poder. Eu estou ali exercendo uma função institucional garantida pela Constituição. Então, eu vou fazer nada mais, nada menos do que as minhas prerrogativas constitucionais. Propor projetos de lei, pautar toda a parte de contribuição do Poder Legislativo para com o orçamento, fazer indicação, fazer requerimento. Se o exercício do mandato, plenamente, é um motivo de constrangimento, eu tenho dois caminhos. Eu vou ferir e vou trair a minha história e vou silenciar e fechar os olhos, ou eu vou dizer, olha, eu não concordo com isso, e vou ser eu, e vou continuar caminhando, defendendo a pauta da inclusão, do sistema de garantias de direitos, da educação, da saúde, da infraestrutura, do esporte. E minhas emendas tratavam disso. Vejam a qualidade das mesmas. Foram 9 propostas, das quais passaram 7, onde tinham mais de 25 metas em áreas fundamentais. E com parecer, eu sempre reitero, com parecer jurídico da consultoria da casa, mostrando que estava alinhada com o PPA, que é o Plano Plurianual, toda alinhadinha, porque eu não ia fazer emenda que não tivesse, e passou pela Comissão de Orçamento e de Redação de Leis. Na votação, todas elas, sem exceção, foram rejeitadas. Então, Marcos, nós somos pessoas inteligentes. Há maneiras de se dar um recado. E uma delas é esse. Ou seja, em sua avaliação, a rejeição a essas emendas, que no caso, tecnicamente, sua avaliação, estavam tranquilas, perfeitas, foi uma ordem do Palácio Nejaim? Eu não posso afirmar, até porque eu não afirmaria isso. Eu estou dizendo que diante do contexto, assim como aconteceu na emenda do Bem São João, que eu estive aqui, que desagradou. Ou seja, vereador propôs emenda desagrada em Caruaru. Porque quem propôs retirou. Vereador propôs emenda desagrada. Eu propus a emenda do Bem São João em favor dos músicos instrumentistas, pautada na lei, porque eles são reconhecidos por uma lei federal, para fazer com que eles pudessem compor aquele rol de beneficiários do auxílio emergencial. E tive 10 votos, viu, a favor. Faltaram 3 para a emenda passar. Tive um projeto de lei como censo inclusão, que eu estava falando, que não acarreta um pingo de despesa para o município, que ia atuar na construção da política pública voltada para a pessoa com deficiência. Quem fez a justificativa do projeto foi nada mais, nada menos que Tânia Bazante, que é professora da Universidade Federal, que é uma militante da pauta de inclusão social, na luta pelos direitos e garantias da pessoa com deficiência. O professor Jean Grunberg fez um parecer jurídico mostrando, por A mais B, a viabilidade do projeto de lei. E também votaram contra. Então, e para que serviria o censo? O cruzamento de dados seria o cruzamento de dados das plataformas que nós já temos de informações do SUAS. Quem recebe BPC, que é o benefício de prestação continuada, eu estive à frente da política de assistência social, e a gente tem tudo isso. Do SUS, quem faz terapias, quem usa a rede de saúde, nós temos, que é lá catalogado como pessoa com deficiência. E quem está matriculado na rede regular de educação, nós temos também. Cruzar, e o que ficasse no vácuo, a gente ia conseguir completar, compilar as informações com as instituições não governamentais. A Associação dos Cegos de Caruaru, a AMA, a Associação Mundo Azul, Orgulho Down, o Atipicamente, o Instituto da minha querida Fabi Montecchio, em memória, eu falo dela aqui. Então, veja, uma coisa simples que direcionaria de melhor maneira o gasto público do município. Porque nós não sabemos quantos cadeirantes nós temos, quantas pessoas com deficiência auditiva, quantas pessoas cegas nós temos, quantas pessoas com dificuldade de locomoção nós temos. Esse mapeamento eu levei, no dia da minha justificativa, é feito eu levei mais de 30 cidades Brasil afora, que já tem o censo de inclusão
todos eles propostos por parte do Poder Legislativo. Só em São Paulo, disse isso na sessão plenária, foi que na época do prefeito Gilberto Kassab, ele preferiu fazer um decreto e criou o censo inclusão de iniciativa do Poder Executivo. Então, é uma política pública boa, eficiente, importante, para a gente poder gastar, sabendo onde está a pessoa que vai receber a política, mapeando. Desde a época de Jesus se faz censo, né? Não. É verdade. E aí, são esses desencontros que a gente escolhe. A gente escolhe aqui, longe de mim. Estou em rota perpétua, não estou atirando para lado nenhum. Não estou em rota de colisão com ninguém. Eu estou defendendo o meu mandato e suas prerrogativas. Se defender um mandato com tranquilidade, né, exercendo as atribuições constitucionais desse mandato, for enfrentamento, então eu prefiro estar nessa posição lutando pela efetivação do mandato. Deixa eu lhe perguntar, Perpétua, uma questão. Como é que o seu público, obviamente nas suas comunicações, redes sociais, por exemplo, como o seu público recebeu esse movimento de saída, né? Ou seja, muita gente lhe criticou, muita gente lhe aceitou. Como é que está o público, né? Aquele público com quem você dialoga diretamente, provavelmente seu eleitor e eleitora, esse público recebeu como esse movimento de saída? Inclusive, na sexta-feira, dia 10, quando eu fiz esse gesto, oficializando a minha saída, eu tive que produzir um card, tá lá, de agradecimento. Muito obrigada pela solidariedade. Eu, longe de mim, querer ser unanimidade. Jamais. Ninguém é unanimidade. Claro que vão ter os descontentes, mas as manifestações que eu tenho recebido publicamente, por onde eu passei, eu não sou uma pessoa de ficar em casa, eu ando muito, né, a cidade toda, seja pessoalmente, seja nas redes sociais, pelo WhatsApp, foi de apoio, de parabéns. E assim, se eu fosse perguntar, você duvidava que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde? Não, você não duvidava, porque você me conhece. Então, o que eu achei mais interessante é que aquelas pessoas que me conhecem na minha política, no meu modo de agir e de trabalhar, eu tenho que ser eu. Eu tenho que ser a pessoa que eu sou. Eu tenho que ter um discurso e uma prática para que a praxis se faça concreta. Eu não posso ser uma pessoa de um discurso e quando chegar na hora H de votar, de propor projeto, de retirar a emenda, eu ir de encontro a tudo que eu preguei. Então eu estou sendo nada mais, nada menos que perpétua. Agora, recebi muito apoio, tenho recebido e descontentamentos, isso faz parte da política. O que eu tenho muita serenidade é que a gente que faz análise política, a gente olha para os últimos 30, 40 anos de Caruaru, a gente vê um ambiente político de grandes rupturas e depois de aproximações. Entendeu? Tem dessas coisas. O Del de Caruaru, ele diz o seguinte, Marcos, eu tenho acompanhado o mandato da vereadora Perpétua Dantas e gostaria de parabenizá-la pela coragem, porque eu achei que a maioria, sendo da situação, seria bom para Caruaru. E vimos que na prática não foi bem assim. Ela também entende como eu e teve uma atitude, coisa que vem faltando em muitos parlamentares. Seja sempre Caruaru, Perpétua, e sua vida muito política obrigada. Durará por muito tempo. Esse é o Del de Caruaru. Obrigada. Eu fiz até um comentário falando sobre ele. Se você assistir à sessão plenária da semana passada, eu fui convidada pela primeira vez para o lançamento de um projeto em educação. E mandaram um WhatsApp para todos os vereadores. Eu fiquei lisonjeada. Porque se o meu gesto, eu disse isso publicamente, por isso eu estou reiterando aqui, se o meu gesto tirou a gestão da zona de conforto, do desprestígio com relação à importância daquela casa, eu fico feliz. Porque nós não somos convidados para absolutamente nada. Nem para debater, nem para refletir, nem para assinar um projeto de lei. Isso é um modelo agora, porque eu participava do governo e não era assim. Foi a pandemia. Olha, mas desde o começo do ano está tendo vacinação. Já faz um gesto online, faz uma reunião pelo Meet, pelo Zoom, faz um momento coletivo. Pandemia não é justificativa, porque a gente tem um meio virtual para estar junto. Eu dei aula virtual a turmas de 70, 80 pessoas, até quando a gente voltou à presencialidade. Então, eu fico muito feliz que agora os vereadores talvez estejam sendo enxergados como partícipes na construção da política pública. Porque a Câmara não é enfeite, ela é importante. Tem toda essa questão. Tem outra mensagem aqui, e é interessante essa mensagem também, é do Osmar Antônio, né, Caruaru. Ele diz, boa tarde, gostaria de parabenizar a vereadora doutora Perpétua Dantas
pela coragem de defender a população de Caruaru e, sem medo, defender não só bandeiras esquecidas por muitos, mas por seguir firme com suas ideias e, sobretudo, sem trair os caruaruenses que depositaram na senhora toda a confiança, e agradecer por não se corromper, não se ajoelhar diante da atual gestão municipal. Muito obrigada. E por estar sendo a professora, amiga, advogada e agora vereadora, que muito nos orgulhamos por agora e mais uma vez demonstrar que ela está com o povo e em defesa do povo. Esse é o Osmar Antônio Caruaru. Esse é o público que tem se comunicado com você? Eu recebi manifestações de professores, porque aí eu quero fazer uma reverência. Eu fiz uma live domingo com as professoras Ana Barros e Tânia Vazante sobre os 100 anos de Paulo Freire e Dom Paulo Evaristo Arnes. Então é esse o pensamento crítico. Paulo Freire educou para a emancipação, educou para a inclusão e para a cidadania. Então eu não vou poder fazer uma crítica ao modelo de educação. Veja, eu era da base. O professor João Paulo, que eu não sei se ele é professor, o secretário de Educação esteve presente. Minhas 3 perguntas ele não respondeu. Ninguém sabe. É uma educação pautada em um modelo bancário, uma educação bancária. Eu vou de encontro a esse modelo de educação. O que tinha de cultura dentro, que era o projeto de Cultura e Educação, que era até a Maria Alves, que estava à frente, foi desconstruído. Então, algumas políticas que se está consolidando aqui na nossa cidade estão indo por um caminho até ideológico, que eu não concordo, que eu não compactuo, que é do neoliberalismo. São políticas neoliberais. Preparar para o mercado de trabalho, né? Eu preciso caminhar como eu sempre caminhei, por isso eu sou extensionista. Porque na extensão, você foi extensionista, nós provocamos um senso crítico. E se a gente não começa isso desde a educação básica, eu vou ficar refém. Eu não vou poder falar de neoliberais. Eu não vou poder falar dessa visão. Mas o seu partido... Eu fiquei achando o seu partido. Mas eu me filiou a uma corrente do meu partido, da social-democracia, que por muito tempo se distanciou. Se o partido hoje é rachado, vários deles são. Vários outros partidos têm dissidências. O PT tem, o PDT tem, o PSB tem. O PSDB não seria unanimidade. Olha, fazendo prévia. Não é? Há uma rota de colisão, por exemplo, entre o Dória e o próprio Aécio Neves. Então, eu estou pautada justamente nessas bandeiras históricas de inclusão, de luta, de pessoas invisíveis. E no momento em que eu tenho emendas que tratam da melhoria dessas populações, população idosa, população negra, que eu tinha uma das metas maravilhosas, ela trabalhava o racismo institucional através do trabalho na educação, a melhoria do povo da zona rural, para a melhoria de estrada, um projeto arretado que seria levar uma caravana itinerante de saúde para a zona rural, para os 4 distritos, porque o povo tem muita dificuldade em fazer exame, consulta, coisas assim para o dia a dia das pessoas. Política para a mulher, política para o idoso, política de igualdade racial, política LGBT, que ninguém fala na população LGBT nessa cidade, ninguém fala. Eles são consumidores, repito, o idoso, o LGBT, a pessoa com deficiência, 3 grupos, são contribuintes, são eleitores, são consumidores. Então, para o mercado de consumo eles servem. Para votar eles servem. Para pagar tributo eles servem. Por que é que eles não servem para receber política pública? Perfeitamente. Perpétua, a gente vai para o intervalo, estamos ouvindo a vereadora Perpétua Dantas sobre a avaliação dela sobre o cenário político Caruaru. Mas a gente vai para o intervalo, em 1 minuto a gente volta. 1h27 na Rádio Cidade, 1h27 no Cidade Entrevista. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, né, aqui na Rádio Cidade, do Cidade Entrevista, e estamos recebendo a vereadora Perpétua Dantas, ela que saiu da base da prefeita Raquel Lira e anunciou sua inclusão na oposição. Muita gente mandando mensagem, a gente vai agradecendo aqui o pessoal. Eu vou aqui ler algumas, professora. A professora Ana Maria de Barros, né, diz: abraço, querida. Conhece, né? Todo o meu apoio, acolhimento e respeito. Mesmo. Né? O Givaldo Baldo diz: estamos precisando de uma nova Câmara e a Perpétua com certeza está sendo o início dessa renovação. Obrigada, então ele vai inclusive dizendo que essa é uma das melhores entrevistas do ano. Né? Muita gente vai se manifestando aqui pelo Facebook, também pelo YouTube. No YouTube, o Osmar Antônio, né, já mandou os parabéns, também já fiz a leitura. E o Pedro Leonel vem com uma pergunta interessante. Ele diz: vereadora, a gestão atual de Raquel é típica de quem está de saída e não pode se reeleger. Você concorda?
vem para o PDT, Perpétua. E aí eu aproveito e questiono o seguinte, a senhora já falou um pouquinho do partido nesse momento, mas a questão é, a sua aproximação com o deputado José Queiroz e o deputado Voney, indica que o seu futuro é o PDT lá na frente, é por aí mesmo? A política, você sabe disso, Marcos, a gente não pode dizer nunca, na verdade, até porque a própria Raquel nunca imaginou. Ela foi PSB a vida toda e teve um momento na vida dela que ela teve que decidir. E ela foi pro PSDB. Então, a gente não deve dizer nunca, mas eu, enquanto advogada que sou, também conhecedora da lei eleitoral, eu hoje me sinto confortável no partido. Não tenho janela partidária. A janela partidária é nossa, só acontece lá na frente. A gente não tem. Quem tem janela agora são deputados federais, estaduais e senadores. Isso, né? Vereador só em 2024, né? 2024. Então, o mandato é do partido. Entretanto, eu me aproximei de quem defende bandeiras similares, que tem assimetria, que tem aproximação. No momento em que os caminhos de Caruaru começam, do PSDB de Caruaru, não quer dizer que é o nacional, certo? Que tem uma linha do nacional aí que está mais ao centro-esquerda mesmo. E começa a se dirigir para um caminho do conservadorismo, em que essas pautas progressistas, essas pautas de lutas históricas, que eu sempre representei dentro do governo. Eu não deixei, e a Raquel sabe disso. Na eleição de 2018, eu votei em Haddad, né? Todo mundo sabe, eu participei da marcha que teve aqui. Eu nunca escondi a minha forma de trabalhar dentro da Secretaria de Políticas para Mulheres. Implantei todas as coordenações que tratam dessas políticas de inclusão. Coordenação da mulher negra, da mulher idosa, da mulher trans. Primeira mulher trans nomeada no Brasil foi Stephanie Fechini, da mulher do campo, da mulher LGBT, bissexual e lésbica. Então, eu tive, enquanto pautas, políticas avançadas, de vanguarda. Então, no momento em que a gente começa a dar um passo para trás, aqui, o encolhimento, se colocam essas políticas públicas em segundo plano, elas não aparecem nem na LDO, nem na apresentação da lei. Professora, então o que mudou foi o governo? Então, Cada governo é um governo, Marco, a gente sabe disso. A prefeita quem mudou, então? Essas pautas eram reconhecidas e deixaram de ser, é isso? Foi isso que me aproximou. Eu não vou dizer que deixaram de ser. Eu não sei o que aconteceu para que esses caminhos se desencontrassem. Mas muitas vezes a aproximação com essas mentalidades mais conservadoras, mais voltadas ao bolsonarismo mesmo, não é? Por exemplo, vamos lá falar do Miguel Coelho. O Miguel Coelho foi pro DEM, né? O pai dele é um ferrenho defensor do governo, representava o governo na bancada do Senado. É só ver, eu fiz vários posts mostrando o desserviço à população, que a gente sabe que a pandemia causou, do senhor do Fernando Bezerra Coelho, lá no Senado. Eu publiquei no Twitter, eu publiquei na minha rede social, porque eu não tenho nada a esconder. Miguel foi pro DEM, aí tá o Mendonça, tá essa galera, né, que é o bolsonarismo de gaveta, de armário, que não se declara. É melhor ser igual o Cabo Cardoso, que vai para frente da tribuna, que defende de forma veemente o seu presidente, que eu me dou bem pra caramba com ele enquanto parlamentar. Porque eu sempre digo que nossas divergências são meramente ideológicas. Na hora da política pública a gente se encontra. É possível que eu vá no futuro para outro partido, mas sim, é possível. Né? Todo político pode. Eu passei tanto tempo sem estar efetivamente na política que fiquei sem partido. Eu me filiei, eu já fui da Rede, eu já fui do PCdoB, eu já fui do PT. Lá atrás, eu passei anos desfiliada, sem filiação partidária. Me filiei, não queria ir para Cidadania, não encontrei espaço para ir para Cidadania, por conta de quociente eleitoral. Você acha que uma pessoa de sã consciência, você é um homem que analisa política, eu estive aqui na época que eu era pré-candidata também, vai entrar no chapão com 17 vereadores eleitos com mandato. Quem é que de sã consciência vai fazer uma loucura dessa? Tem gente, inclusive, vereadora, que fala o seguinte, que não lhe vê pelas suas pautas num PSDB, que seria um partido mais de direita ou mais neoliberal, mas a senhora foi para lá e venceu a eleição. Como é que a senhora responde a essas pessoas? Eu respondo a essas pessoas que, com o meu primo, parafraseando Fernando Ferro, que foi deputado experiente pelo PT, que veio para Caruaru, que foi peça fundamental para eu aceitar. Se ou você se candidata agora, ou você não vai ter espaço. Outra coisa, não tinha sentido eu ir para outro partido. Eu queria ir para Cidadania, que estava na base de Raquel. Porque eu precisaria de menos votos para ser eleita. 1.500, 1.800, até 2.000. Eu sabia que no PSDB ia ser muito difícil. Mas com a porta do Cidadania fechada, eu não tinha alternativa. Não tinha. Agora eu sabia
que a gente não elegia nem 10 vereadores. E eram 17. É a lógica. O povo esquece que a eleição 2020 foi a primeira eleição com a mudança da lei eleitoral que extinguiu as coligações. Com as coligações, a coisa era outra história. E agora o voto é no partido. Então o partido teria que pelo menos ter composto o seu limite de candidatos. E o PSDB não fez isso. Para você ter uma ideia como a gente vai para a conta, pro Vamos Ver, eu disse isso a Wagner Gil, sexta-feira. Tiveram vereadores com 2.000 e tantos votos que não foram eleitos pelo PSDB. Tiveram vereadores que aumentaram a sua votação, se comparando com 2016, porque existia coligação, e que não foram eleitos. Então, isso é um cenário, Marcos, previsível. Isso era um cenário previsível. Então, naquele momento, era para ter se diluído esses vereadores nos partidos de apoio à base. Então, eu fui para o PSDB porque eu não tive escolha. Então, graças a Deus, a campanha foi uma luta muito grande. Eu trabalhei de manhã, tarde, noite, e eu não sou uma folha em branco. Eu tinha um volume de trabalho na cidade, principalmente nas pautas de inclusão. 20 anos de ACES UNITA. Fui secretária e fiz um bom trabalho na secretaria, e o voto de opinião nessa eleição pesou muito. Entretanto, o que eu estou falando é de estratégia política. Eu estou falando de matemática, né? Estou falando que uma pessoa de sã consciência não entraria num chapão com 17 vereadores eleitos, sabendo que no máximo se elegeriam 7 ou 8. É só ir para a ponta do lápis e ver a quantidade de votos que teve o PSDB, aqueles candidatos que compunham, que fazem parte hoje do PSDB, que eram de outros partidos, na eleição de 2016. Então cantaram uma bola, mas a gente que lida com conta e com ciência política na prática sabe que a história é ser outra. Olha, e me conta essa aproximação com o deputado José Queiroz e o deputado Vônei também. Primeiro, é uma aproximação programática, tem algum compromisso firmado? Não. E para 2022, seu voto seria dos dois? Como é que a senhora vê essa situação? Nós estamos conversando, estamos dialogando. A primeira coisa que nos aproxima são essas pautas históricas. E a segunda coisa que é muito importante, eles são de Caruaru. Eles conhecem Caruaru e são do território. Quando eu digo são de Caruaru, são pessoas que estão aqui conosco. É uma coisa que me deixou muito... Tanto é que eu tive meus caminhos. Eu votei na última eleição, nos meus candidatos, e todo mundo sabe disso, inclusive dentro do governo. Tive até a liberdade de tratar sobre isso na época com o gabinete, sem esconder nada, porque eu nunca escondi nada de ninguém. São de Caruaru, conhecem Caruaru e estão dialogando hoje com pautas dos trabalhadores, quando eu falo da pessoa com deficiência, da pessoa LGBT, que eu falo da pessoa em situação de cárcere, quando eu falo de igualdade racial, quando eu falo de criticar a reforma administrativa, a reforma política e todas as reformas. Agora há pouco, a PL do desmatamento. São pautas que nos aproximam. E a gente tem candidatos a deputados, sim, aqui, que votam com o que eu entendo que é o atraso. Que votam pelo desserviço aos trabalhadores. Eu vim de uma vida proletária. Eu vim da periferia. Eu vim da escola pública, Marco. Então eu só posso olhar para o mundo que me rodeia por essa janela. Não tem como eu olhar pela janela da Casa Grande, meu amigo. Entendeu? E eu não vou me render. Então, essas pautas são importantes. Não há compromisso firmado absolutamente nenhum. E o ano que vem tem muito chão para se andar ainda. E a gente vai caminhar. Onde é que Perpétua vai estar? Eu disse isso. Eu vou estar no palanque em que essas pautas de inclusão social estiverem. Eu vou estar com quem defende as bandeiras que eu sempre defendi. Perfeitamente. A gente tem mais questão ainda, Perpétua, mas deixa eu falar que algumas pessoas estão se manifestando pelo Facebook. A Valesca Portela diz, me representa. Beijo, Valesca, maravilhosa. A Lívia Mendonça diz, a vereadora é um marco de resistência e luta na Câmara. A democracia precisa ser respeitada. A população precisa conhecer e pesquisar o processo legislativo na cidade. E aí, a fala da Lívia, manda um abraço também para a Lívia, para a Valesca, me faz pensar o seguinte, como foi sua chegada no grupo de oposição, né, liderado ali pelo Fagner Fernandes, mas está o Fagner, está também na oposição oficial Cabo Cardoso. Que se declara independente. Inclusive, Cabo Cardoso se coloca como independente, mas não é governo. Fagner Fernandes é oposição. A senhora vai para esse grupo. Cabo Cardoso, inclusive, é bolsonarista. A minha pergunta é, como é que a senhora está se relacionando com esse pessoal que não é governo? Como é que foi sua chegada no grupo? Muito tranquilo, até porque muito antes de estar no grupo, eu já não era tida como pessoa da base.
Na prática, perseguição, na prática, persona não grata, na prática, muita gente já não queria estar junto de mim, nem para tirar foto, né? Porque então o processo, só quem vai explicar isso exemplo, Raimundo Faoro em Coronelismo e Chá de Voto, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Então, infelizmente, é assim que a banda toca, nessas bandas de cá também. E aí, o Fagner é tão companheiro, do ponto de vista da nossa luta, que o primeiro projeto de lei meu, aprovado em plenário, que já se tornou uma política pública em Caruaru, é dele também. Eu dei entrada em um projeto de lei do crime de importunação sexual, da proposta de Caruaru ter uma lei que proteja mulheres, homens, pessoas idosas, crianças, do que a gente chamava antigamente, que não se pode usar esse termo juridicamente, assédio sexual, que é chamado de importunação, porque o assédio só está nas relações de trabalho. Nos transportes coletivos de Caruaru, Fagner tinha um projeto de lei já anterior ao meu, com essa mesma característica. Foi que nós fizemos. Ele teve a dignidade de me convidar para juntar os dois projetos, a gente melhorar o projeto de uma forma geral. O que tinha de bom no meu, o que tinha de bom no dele, a gente fez um projeto só, passou pelas comissões e se tornou uma política pública. Então, veja, eu era da base, ele de oposição. E do ponto de vista da nossa relação, isso também é uma coisa que desagradou. Sempre os apartes, concordando com algumas críticas construtivas. Eu acho que, assim como o Cabo Cardoso, tanto é que quando ele fez uma fala, depois do 7 de setembro, sobre a questão do STF, eu fiz uma parte, defendendo a garantia de direitos, e ele muito educadamente, muito obrigada, vereadora. Então, eu digo sempre que a democracia é um arranjo institucional que a gente tem que ter muita maturidade para saber vivê-la. Nós não estamos preparados e preparadas ainda para viver uma democracia plena, em que esses modelos façam com que a gente queira, nós estejamos em defesa das nossas bandeiras, em defesa das nossas lutas, mas a gente respeite o contraditório. O contraditório, ele é essencial para a qualidade da democracia. Veja, não ter oposição é ruim. Você estuda isso, né? Robert Downs diz isso. Não ter oposição é ruim. Por quê? Porque a oposição garante este contraditório, garante a qualidade da democracia. Ele não deve ser violentado. O contraditório não deve ser silenciado. Nós erramos. Nós precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Nós precisamos ter um âmbito de balizamento de nossas condutas. São chamados freios inibitórios do direito. E na nossa vida, o freio inibitório na vida vem pela família, pelo trabalho, vem pela religião, vem pela educação. E no âmbito da política, vem pela oposição, que muitas vezes nos faz enxergar. Eu posso não concordar com o conteúdo daquela forma que foi colocado, mas algo que ele disse tem sentido. Algo de crítica é positivo. Então a gente peneira e agora não ter oposição. E muitas vezes você pode ser situação, como era meu caso, eu era a situação, mas eu discordava de forma veemente de algumas questões, o que eu acho que dava uma qualidade arretada. Eu até disse isso uma vez. Eu disse, minha presença na situação, que sou esse contraponto, faz com que a pessoa reflita. Eu trabalho com alunos de primeiro, segundo, a adoção de presos, que existe há 20 anos. Imagina você levar um segundo anista de direito para um tribunal do júri. Claro que ele não vai tratar da tese, mas ele está vendo ali ciência política, filosofia, está vendo metodologia científica, ele está vendo teoria geral do direito. Quando ele vem com reflexão crítica sobre a realidade social do acusado, ele é quem faz a melhor reflexão, porque ele está assim na sua aula. Não é o cabo do 10º período, que está ali diante das disciplinas que são da prática jurídica, as disciplinas profissionalizantes. Então, veja, saber aproveitar de bom o que cada um tem. Então, a oposição traz contribuições, assim como a situação também. Então isso junta-se e a gente vai ter o quê? Um poder fortalecido, instituído para a sua função primordial, que é, minha gente, a contribuição de uma política pública construída coletivamente. É um absurdo você não ter movimento social, não ter ouvido em lei nenhuma, em discussão nenhuma. Você bota na lei da AME, não escuta protetor, não escuta cuidador, não escuta os movimentos, não escuta nada, é um silêncio. É isso que quando eu falo de não diálogo, é você não chamar o destinatário daquela política pública. Perfeitamente. Gente, estamos ouvindo a vereadora Perpétua Dantas batendo um papo com a gente sobre a avaliação que ela faz do cenário político de Caruaru. Mas a gente vai para o intervalo, em 1 minuto a gente volta.
1h45 na Rádio Cidade, 1h45 no Cidade Entrevista. Estamos de volta ao terceiro e último bloco, gente. A gente está ouvindo a professora e vereadora Perpétua Dantas, também advogada, está batendo um papo com a gente sobre o cenário político, a saída dela da base da prefeita Raquel Lira e também como ela avalia. Ela é cientista política também, então como ela avalia o cenário político em Caruaru. Eu tenho aqui, eu quero dar um recadinho, sabe, Emília, aproveitar essa grande audiência, muita gente se manifestando aqui, mandar um abraço para Soraya Santana, também Deusinho Taxista, Gilvan da Coab 1, também a Mariana Barbosa de Lima, né? Também o Osmar Antônio, Pedro Caetano, muita gente se manifestando aqui, a Valesca eu já coloquei, Valesca Portela, o Wagner Vaqueiro, né? E o Wagner até diz uma coisa importante, se uma vereadora é perseguida, imagina um vendedor ambulante. Essa é a mensagem do Wagner Vaqueiro aqui no Facebook aqui da Rádio Cidade. Mas eu tenho um recadinho para vocês, é o seguinte, eu vou começar pelo Feminina, tá? Feminina daqui a pouquinho, gente, com a Ana Rebeca Passos aqui, sempre a voz da mulher, a opinião da mulher sobre os mais diversos assuntos, tá? E aí ela vai receber a Mari Oliveira, que é nutricionista, aí vai bater um papo sobre essa questão da nutrição, dieta, mas também tantos outros papos aí no Feminina daqui a pouco, 2 da tarde. À noite, 8 da noite, hoje é terça-feira, olha, imperdível, o Superação com a Laís Florencio. Quem virá é a professora ativista também, Karine Oliveira. Aliás, essa acho que Perpétua conhece bem. E assessora parlamentar. Sua assessora, né? Minha assessora. Então, a Karine Oliveira vai contar a história dela de superação com a Laís Florencio. Gente, 8 da noite, reserva aí na tua agenda, 8 da noite aqui na Rádio Cidade, tá bom? E também temos um recadinho aí para quem tá, olha, para quem gosta de samba. Vê só, gente, a gente tem um show do Tiaguinho. A Perpétua gosta de samba. Isso eu sei. Ela é o seguinte, olha, gente, o maior cantor de samba do Brasil está chegando pela primeira vez aqui em Caruaru, trazendo no dia 7 de dezembro a mais nova turnê, né? Tiaguinho vai fazer história na capital do Agreste, com um show inédito e mais de 3 horas de duração. A turnê se chama Infinito, né? E ela reabre a porta dos eventos no Agreste de Pernambuco. Então vamos nessa? Para outras informações, acessem aí o Instagram, @festacheia, também @thbarbosa, e as mesas já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital ou na Banca Terceiro Mundo. Dá uma olhadinha aí no card de quem está na experiência Rádio Cidade, Tiaguinho, Turnê Infinito, aqui em Caruaru, tá bom? Então, dado o recado, Perpétua, eu tenho uma pergunta que é o seguinte, a gente está chegando ao final, mas dá tempo pelo menos 2 perguntas, né? Eu sei que você fala muito também, é a casa de professor, né, gente? Isso aí é algo que a gente tem muito, mas, Perpétua, tem uma pergunta do Givanildo que vai numa linha interessante, ele diz o seguinte, olha, eu admiro o trabalho da professora Perpétua, da vereadora, e eu queria saber o seguinte, Perpétua, sem a máquina pública e o apoio direto da prefeita Raquel, você acha que terá mais votos na próxima eleição para vereadores? Como você se vê nessa situação? Isso é o Givanildo, aqui de Caruaru. Givanildo, eu como fazer análise de cientista político, né? Quando a gente passa por uma eleição, capital político se ganha e capital político se perde. Uma eleição é diferente da outra. Isso é para o vereador, isso é para o prefeito, isso é para o governador. E eu penso que essa avaliação vai ser feita pelo povo de Caruaru. O volume, eu sou uma pessoa que eu estou trazendo a população, pelo menos os meus seguidores, para dentro da Câmara de Vereadores. Semanalmente, eu até brinquei com uma frase que eu disse com meus alunos. Se eu facilitar a vida dos fofoqueiros de plantão, porque a gente recorta, eu quero parabenizar aqui, agradecer a toda a equipe de marketing que me acompanha e a toda a equipe, né? E aos meus voluntários, aos alunos, a todo mundo que participa, aos seguidores e amigos de Facebook, que a gente bota lá no YouTube a sessão plenária, a gente publiciza todas as matérias que são tratadas toda semana. Então, as pessoas hoje, a gente tem que acreditar que esse eleitor novo, ele é um eleitor muito inteligente, ele é um eleitor que vem pautado no voto de opinião, que ele vai avaliar a densidade e a capacidade política da construção das pessoas e me dissociar desse voto de estrutura, desse voto clientelista, de favor e de tutela, que a pessoa, é minha obrigação fazer requerimento, poda de árvore, eu faço. Poda de árvore, retirada de entulho, calçamento de rua. Mas não pode ser esse voto de gratidão o que movimenta a política. Porque eu posso retirar um entulho na rua, eu posso fazer essa coisa, mas na hora que chegar uma pauta relevantíssima e um projeto de lei que vai impactar, por exemplo, negativamente em determinado setor, como os trabalhadores, como eu pegar e silenciar. Então, veja, é essa avaliação que as pessoas têm que fazer. E aí, quem está na vitrine está para ser avaliado.
Então eu acredito que eu vou continuar nessa pegada, nesse trabalho, dando publicidade. Até brincava, dizer que minha rede social hoje é um cartório, onde eu até trouxe a minha estatística aqui, viu? Pois não, como é que está a sua estatística? Nós temos 9 meses de mandato, completado dia 1º de setembro. Então, em 9 meses de mandato, nós fizemos 280 requerimentos, muitos atendidos, certo? 280 requerimentos, 45 indicações são aqueles pedidos feitos ao governo do Estado. Nós fizemos 30 projetos de lei, todos com fundamento, tá tudo, isso tudo aqui que eu estou dizendo, está à disposição da população de Caruaru no SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. 10 emendas, 8 projetos de decretos legislativos, e conseguimos, com muita luta, junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, encaminhar pedidos de carro-pipa, mais de 59, acionar o Ilumina Caruaru e trabalhar tanto com o pequenininho, com o chamado a política miudinha, ele está ali reclamando, Compesa, vem aqui, olha, tem um esgoto lá em tal rua, e está nas comunidades, que eu abri canais de comunicação com a comunidade. Então, já na primeira semana de mandato, a gente implantou a plataforma Cidadão Participa, que o link está lá na minha bio do Instagram. Você pode fazer solicitação, reclamação, dar sugestão. Abrimos o Gabinete Popular na rua Joaquim Tabosa, número 69. E estamos com um gabinete itinerante rodando a cidade toda semana. Então, eu criei canais de escuta coletiva. O que é que eu tenho que fazer com essa escuta? Converter em pedidos, em projetos de lei. E vem muita coisa boa por aí ainda. Olha, eu tenho uma mensagem especial para você. Boa tarde, amigos. Quero externar minha gratidão e admiração pela companheira vereadora Perpétua Dantas. Conte comigo sempre. Vereador Fagner Fernandes. Deixa um abraço, meu amigo Fagner. Grande parceiro de luta aí. E o Isael faz uma pergunta. Boa tarde, professor. Pergunta à vereadora como ela vê a ida de Anderson para a base da prefeita. Com muita tranquilidade. Eu me dou muito bem. Anderson é um amigo querido, é um parceiro. Tenho muita gratidão, inclusive, por ele. Veja, projetos difíceis meus, muitas vezes eu consegui levar para votação por conta do voto do Anderson Corrêa, que tem feito um belíssimo trabalho. E na política a gente tem que estar onde a gente está mais confortável e consegue tocar a nossa política pública. Anderson, a ele todo o meu respeito, né? Continuamos com uma relação maravilhosa, dentro da casa, fora da casa, até porque nós somos adultos e adultas, e a gente tem que estar seguindo nosso caminho. Entendeu? Ele seguiu. Eu disse até a você, cada um de nós é tributário da nossa história. Eu aqui dei minhas justificativas, minhas explicações com muita transparência. O que eu estou dizendo a você, eu disse desde lá de trás. É o que eu tenho a dizer às pessoas. Assim como o Anderson também tem o caminho dele, tem a trajetória dele. E eu tenho certeza absoluta que ele vai continuar fazendo um belíssimo trabalho. Olha, terminando, Perpétua, agradecendo já a sua presença, o Deusinho Mota, taxista, diz: boa tarde, professor Marco Aurélio, boa tarde, a doutora e vereadora Perpétua Dantas. Infelizmente, uma boa parte do eleitorado não sabe a importância de uma legisladora. A senhora está de parabéns, sempre fui e sou seu admirador desde que sua experiência lá quando a senhora esteve na associação, abrindo as portas da prática jurídica da ACES para nós da associação do Caiucá. Esse é o Deusinho Mota. Deusinho, um abraço para você, um grande parceiro, um cara arretado, antenado com a política na cidade, sempre presente, sempre mandando mensagem. Aliás, eu queria mandar um abraço para todo mundo que mandou mensagem aí, que você não teve tempo de ler, porque... Verdade, muita gente mandando mensagem, a gente vai agradecendo, o Eric do Posto Agamenon, a gente vê aqui. Obrigado, o Rickson Rodrigues da Fonseca, grande Rickson. Né? Rickson maravilhoso, presente em tudo quanto é projeto, muito bem. Perfeito. Participa da adoção, do envelhecer, do pró-endividados, e o menino dele vai receber diploma também quando se formar. Vai se formar ele. Um abraço é Antônio, o menino dele, e a Elizabeth, a esposa. Um abraço para os dois. Beijo para Elizabeth, para Rickson e para Antônio. Perpétua, estou encerrando essa entrevista sabendo o seguinte: não dá tempo de falar de tudo, né? Mas assim, agradeço imensamente sua vinda aqui. E eu tenho uma última pergunta, é uma resposta bem milimetricamente calculada por causa do tempo, mas eu vou lhe perguntar. Veja, ano que vem tem eleição e se discute muito hoje uma espécie de polarização entre o primeiro lugar, segundo as pesquisas, gente, o Lula, segundo lugar, o Bolsonaro. A senhora é do PSDB, que deve lançar candidatura, ou Dória, ou Leite, ou Tasso Gereissati, está nas prévias lá. Então, a senhora segue o partido ou opta pelo Lula ou Bolsonaro? A senhora já tem ideia de que vai fazer? Serei perpétua sendo perpétua, tá para responder?
Tá dado o recado, gente, aqui. Perpétua Dantas, né? A gente recebeu. Perpétua, muito obrigado por vir aqui. E é o seguinte, vamos precisar bater mais papos, porque é sempre um grande prazer. Eu considero uma aula também, aquilo que você transmite para o nosso público. Obrigada, eu quero agradecer a população de Caruaru, deixar aqui uma mensagem de alegria, de esperança, que eu estou muito feliz, que eu sou grata, super grata a tudo que foi feito na minha, a todas as pessoas que de alguma maneira contribuíram, né? Seja para a eleição, seja na minha vida. Eu sou grato, só não sou refém, né? Gratidão a gente tem muito, mas assim, a autonomia, eu fui criada para isso, para pensar, é assim que eu reproduzo, tento ser um grão de areia na formação dos meus estudantes. Eu digo, eu trago uma teoria para a sala de aula e digo, olha, não vamos criar o pensamento crítico autônomo, porque tudo que a gente não merece é reproduzir aquele modelo de sociedade disciplinar que castra a nossa autonomia crítica e as nossas ideias. Então, para o povo de Caruaru, continuarei sendo perpétua nas minhas lutas, defendendo cotidianamente minhas pautas históricas, minhas bandeiras, e é isso que a população de Caruaru pode esperar de mim. Uma pessoa que não vai perder sua autenticidade, sua essência e nem seus cabelos vermelhos por conta da política. Perfeitamente. A gente agradece também a audiência do Jefferson Paes, que disse muito bom ver a inteligência da professora Perpétua Dantas. Soraya Santana também, maravilhosa entrevista, pautada na construção científica da gestão, de gestão. Essas são as opiniões. Muita gente mandando mensagem, a gente agradece imensamente. Obrigada, minha gente. Pessoal, vai terminando o programa, tá? Vocês vão ficar com Fé Menina, mas o programa de hoje teve os trabalhos técnicos da Bel Pereira e do Emílio Júnior, e a Rádio Cidade é emissora do Grupo AJS Comunicação. A direção de produção e programação é de jornalista Mário Flávio, a direção de jornalismo é de Renata Torres, a direção administrativa é de Rodolfo Silva e a direção geral é de Adolfo José. A gente volta amanhã, 1h da tarde, se Deus quiser. E viva Paulo Freire!